Você já se sentiu um pouco de lado, talvez até um pouco pisado, mesmo sem entender bem o motivo, quando seus filhos adultos vêm visitar ou quando você tenta ajudar com o melhor das intenções. Aquela sensação de que algo não está fluindo tão bem quanto deveria, um silêncio incômodo ou até mesmo um atrito disfarçado que parece surgir do nada. É uma dor silenciosa, não é? Ver os laços familiares, que deveriam ser fonte de alegria e apoio incondicional, ficarem tensos, cheios de mal-entendidos e, às vezes, até de uma mágoa velada. Muitas vezes, isso acontece não por falta de amor, jamais, mas por uma falta de clareza e de limites saudáveis nas nossas relações mais preciosas. Afinal, a dinâmica familiar muda, e nós, pais e mães, também precisamos nos adaptar para que o respeito e a harmonia continuem a florescer. O segredo para que a nossa fase madura seja vivida com a serenidade que tanto merecemos, sem gerar ressentimentos nos nossos filhos e construindo pontes em vez de muros, reside em compreender e aplicar algumas fronteiras essenciais. Neste vídeo, meus queridos, vamos desvendar 7 dessas fronteiras, 7 verdades simples que, se bem aplicadas, podem transformar a sua vida e a qualidade dos seus relacionamentos familiares, trazendo mais paz para todos. Fique comigo até o final, pois o que vou compartilhar pode surpreendê-lo e abrir novos caminhos para a sua felicidade e a da sua família. Vamos começar com a primeira fronteira, uma que toca diretamente no cerne da individualidade dos nossos filhos adultos, e é tão crucial que, se negligenciada, pode ser a raiz de muitos atritos. Respeitar a individualidade e o espaço deles. Pense bem, quando nossos filhos eram pequenos, nós éramos os maestros de suas vidas. Escolhíamos a escola, a roupa, até o que eles comiam. Mas eles cresceram. Eles construíram seus próprios ninhos, suas próprias rotinas, suas próprias maneiras de viver. E muitas vezes, nós, com a melhor das intenções, esquecemos de abaixar a batuta. O que isso significa na prática? Significa não aparecer na casa deles sem avisar, por exemplo. Mesmo que seja para deixar um bolo que você fez com tanto carinho, um simples telefonema antes perguntando: "Posso passar para deixar uma coisa?" faz toda a diferença. Significa respeitar a forma como eles conduzem a própria casa, mesmo que não seja exatamente como você faria. Talvez a cozinha deles não esteja arrumada como a sua, ou a louça esteja na pia por mais tempo do que você gostaria. Não é nosso papel ir lá e começar a arrumar, ou, pior ainda, fazer comentários. A casa deles é o santuário deles, o espaço onde eles exercem a sua autonomia. Lembro-me de uma querida amiga, Dona Lúcia, uma senhora de 80 anos com um coração gigante. Ela amava a filha e queria muito ajudar. Mas sua filha, já adulta e casada, sentia-se sufocada. Dona Lúcia tinha o hábito de aparecer sem avisar, de entrar com a própria chave, e se via algo fora do lugar, começava a arrumar. O resultado? A filha, com o tempo, passou a evitar convidar a mãe, e quando se encontravam, havia uma tensão no ar. Um dia, a filha, com muito carinho, mas com firmeza, disse: "Mãe, eu te amo, mas preciso que me ligue antes de vir. E na minha casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas do meu jeito." Dona Lúcia, que é muito sábia, ouviu. Não foi fácil, claro, mas ela entendeu que o amor, para ser pleno, precisa de ar, de espaço. Ela começou a ligar antes, a perguntar: "Tem algo que eu possa fazer por vocês?" em vez de simplesmente fazer. A relação delas floresceu como nunca antes, cheia de respeito e um amor ainda mais profundo. É um ajuste, um aprendizado constante, mas que vale a pena cada esforço. Afinal, queremos ser uma presença acolhedora e não invasiva na vida dos nossos filhos, não é?
E essa fronteira se estende para além do espaço físico. Significa também respeitar as escolhas de vida deles, mesmo que não as compreendamos totalmente ou que não sejam as que nós faríamos. A carreira que escolheram, o lugar onde moram, as amizades, os hobbies. É fácil cair na armadilha de pensar que, por sermos mais velhos e experientes, sabemos o que é melhor para eles. Mas eles têm suas próprias jornadas, seus próprios aprendizados. O nosso papel mudou de condutores para apoiadores, para faróis que, se solicitados, podem lançar uma luz, mas nunca forçar um caminho. A segunda fronteira, que se entrelaça com a primeira, é fundamental para manter a leveza nas interações. Evitar conselhos não solicitados. Como é tentador, não é? Ver nossos filhos tropeçando ou prestes a tomar uma decisão que para nós parece óbvia ou arriscada e sentir aquela necessidade urgente de intervir, de dar o caminho das pedras. Afinal, já passamos por tantas coisas, já vimos de tudo um pouco. Mas aqui está o ponto crucial. A sabedoria que acumulamos ao longo da vida é um tesouro, sim, mas ele só tem valor real quando é buscado, quando é pedido. Quando damos um conselho sem que ele seja solicitado, corremos o risco de soar críticos, de minar a autoconfiança deles, ou de fazer com que se sintam incompetentes. Pense em como você se sente quando alguém lhe diz o que fazer sem que você tenha perguntado. Não é a melhor sensação do mundo, certo? É como se estivessem dizendo: você não é capaz de pensar por si mesmo. Nossos filhos, por mais que nos amem, precisam de espaço para experimentar, para errar e para aprender com seus próprios erros. É assim que eles crescem, que amadurecem, que constroem a própria resiliência. E se eles errarem, estaremos ali para oferecer um ombro amigo, um abraço apertado, uma palavra de conforto, e não um "eu te avisei". A nossa presença de apoio incondicional é muito mais valiosa do que qualquer conselho forçado. E não se trata de se calar completamente. Se você vir seu filho enfrentando um desafio e sentir que tem algo realmente importante a dizer, algo que possa evitar um sofrimento grande, você pode se aproximar de outra forma. Em vez de "você deveria fazer X", tente: "Estou vendo que você está passando por uma situação difícil com Y. Se precisar conversar, ou se quiser a minha opinião sobre algo, saiba que estou aqui para você. Já passei por algo parecido e aprendi algumas coisas. Dê a eles a escolha, a porta de entrada." Isso mostra respeito pela capacidade deles de decidir e pela autonomia deles. Essa abordagem abre um diálogo, em vez de fechar a comunicação com uma barreira de crítica ou imposição. É um convite à confiança, à vulnerabilidade, e não uma sentença de julgamento. Lembre-se, o objetivo é ser um porto seguro, não um ditador de regras. E a confiança que se constrói ao respeitar esse espaço é a base para um relacionamento duradouro e harmonioso. Agora, vamos à terceira fronteira. Uma que, se cruzada, pode criar feridas profundas e um ressentimento difícil de curar. Não usar a culpa ou a chantagem emocional. Essa é uma armadilha sutil e, muitas vezes, nem percebemos que estamos caindo nela. Quantas vezes, com a melhor das intenções, ou talvez com um toque de carência, já não dissemos algo como: "Depois de tudo o que eu fiz por você, você não pode vir me visitar neste fim de semana?" Ou: "Eu me sacrifiquei tanto para te dar o melhor e agora você nem me liga." Parece inofensivo, não é? Afinal, nós realmente fizemos sacrifícios. Nós amamos incondicionalmente. Mas quando essas frases são usadas, o que elas transmitem não é amor, mas sim uma obrigação, um peso. Elas transformam o amor em uma dívida a ser paga. E isso é o oposto do que queremos para nossos filhos. Ninguém quer se sentir culpado por não atender a todas as expectativas dos pais, especialmente quando já são adultos, com suas próprias responsabilidades, suas próprias famílias, seus próprios dilemas.
A culpa e a chantagem emocional são venenos lentos que corroem o afeto. Elas criam um ciclo onde o filho, ao invés de se sentir amado e livre para retribuir esse amor espontaneamente, se sente pressionado, manipulado. E a reação natural à pressão é se afastar, é levantar barreiras. O amor verdadeiro é livre, sem amarras, sem condições. Nossos filhos não nos devem nada por termos sido pais. Escolhemos ser pais, e essa escolha veio com o pacote completo de alegrias e sacrifícios. Eram responsabilidades nossas. Quando lembramos a eles de tudo o que fizemos, mesmo que seja de forma velada, estamos, na verdade, diminuindo o valor intrínseco do nosso amor, transformando-o em uma moeda de troca. Em vez de forçar a proximidade com a culpa, o que gera apenas ressentimento e distância, é muito mais eficaz expressar a nossa saudade, a nossa vontade de vê-los, de forma genuína e sem expectativas. Diga, estou com saudades, queria muito te ver quando puder, em vez de, estou sozinha, você nunca vem. A diferença é sutil na fala, mas abissal na energia que transmite. Uma frase abre o coração, a outra fecha. Lembre-se de que a liberdade é um valor fundamental para adultos. Quanto mais espaço e liberdade de escolha damos aos nossos filhos, mais eles se sentirão à vontade para se aproximar de nós por vontade própria, por amor e não por obrigação. Essa é a base de um relacionamento maduro e respeitoso, onde o amor flui livremente e a paz reina. Prosseguindo em nossa jornada de construir relações familiares mais harmoniosas, a quarta fronteira é particularmente delicada, pois envolve os nossos netos, que são a alegria dos nossos olhos. Respeitar as escolhas de criação dos netos. Ah, os netos! Eles chegam e nos trazem uma energia e uma felicidade indescritíveis, não é? E, naturalmente, queremos mimá-los, protegê-los e dar a eles o melhor. Mas é crucial lembrar que, por mais que os amemos, os pais dos netos são os nossos filhos. E eles têm o direito e a responsabilidade de criar os seus filhos da maneira que acreditam ser a melhor. Isso significa que, mesmo que você discorde de alguma regra que eles estabeleceram para os seus filhos, seja sobre horários de sono, alimentação, o uso de eletrônicos ou disciplina, o nosso papel é o de apoiar e respeitar essas decisões, não o de miná-las. Por exemplo, se seu filho e sua nora decidem que o neto não deve comer doces antes do jantar, por mais que você queira agradar e dar um bombom escondido, resistir a essa tentação é um ato de profundo respeito. Ao desobedecer a uma regra estabelecida pelos pais, você não apenas desautoriza seus filhos na frente dos netos, mas também cria um conflito silencioso ou explícito, que pode levar os pais a limitar o tempo que os netos passam com você. Lembro-me do caso de um casal, José e Ana, que amavam a netinha mais que tudo. Mas Ana tinha o hábito de dizer, não conte para a mamãe, quando dava à neta um segundo pedaço de bolo ou a deixava ficar acordada até mais tarde. A filha de José e Ana, a mãe da menina, começou a se sentir traída e desrespeitada. A casa dos avós, que deveria ser um lugar de alegria e colaboração, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde as regras eram constantemente quebradas. Eventualmente, a filha precisou sentar com os pais e explicar o quanto isso a magoava e dificultava a educação da criança. Não foi fácil, mas eles entenderam que o amor aos netos passava, primeiramente, pelo respeito aos seus pais. É importante oferecer sua ajuda, sua experiência, seu amor, mas sempre dentro das diretrizes estabelecidas pelos pais. Se você tem uma preocupação genuína sobre a criação dos netos, aborde o assunto de forma privada e respeitosa com seus filhos, perguntando e não impondo. Vocês já pensaram sobre tal coisa? Ou, eu me preocupo com isso, o que vocês acham? Essa abordagem aberta e não confrontacional
Mostra que você se importa e quer colaborar, e não apenas criticar. A harmonia na família é um bem precioso que deve ser protegido, e respeitar a autoridade dos pais é uma das formas mais eficazes de garantir que os netos cresçam em um ambiente de amor e coerência, com a nossa bênção e não com a nossa interferência. A quinta fronteira é sobre a nossa própria autonomia e bem-estar, e é vital para que não nos tornemos um fardo emocional para nossos filhos. Manter sua própria vida ativa e seus próprios interesses. Nossos filhos nos amam e nós os amamos profundamente, mas eles não são a única fonte da nossa felicidade ou o único propósito da nossa existência. À medida que envelhecemos, é natural que a nossa rede social mude, que algumas atividades se tornem mais difíceis. Mas é fundamental cultivarmos e mantermos os nossos próprios hobbies, amizades e interesses. Isso significa continuar visitando amigos, participando de grupos de idosos, explorando novas paixões, seja jardinagem, pintura, cursos online, aulas de dança ou um clube do livro. Quando temos uma vida rica e preenchida, não ficamos excessivamente dependentes dos nossos filhos para preencher nosso tempo ou nossa carência emocional. Não esperamos que eles estejam sempre disponíveis para nos entreter ou para resolver todos os nossos pequenos problemas. E, consequentemente, eles se sentem mais livres, sabendo que somos indivíduos autônomos, com uma vida própria, e não apenas pais que precisam de atenção. Pense em como é libertador para eles saber que você tem seus próprios planos, suas próprias alegrias, e que o tempo que passam juntos é por puro prazer e desejo de estar junto, e não por obrigação ou necessidade sua. Além disso, ter uma vida ativa é incrivelmente benéfico para a nossa própria saúde mental e física. Mantenha a mente aguçada, o corpo em movimento e o espírito elevado. E isso por si só já é um presente para os nossos filhos, que nos querem ver felizes e saudáveis. Lembro-me da Dona Zélia, uma senhora vibrante que depois que os filhos saíram de casa, sentiu um vazio enorme. Por um tempo, ela se dedicou exclusivamente a esperar pelas visitas dos filhos, e quando não vinham, ficava triste e ligava reclamando. Mas um dia, uma amiga a convidou para um grupo de voluntariado no asilo da cidade. Dona Zélia hesitou, mas foi. E a partir daquele dia, sua vida se transformou. Ela fez novas amizades, encontrou um novo propósito, passou a organizar chás beneficentes e encontros. Quando os filhos a visitavam, encontravam uma mãe cheia de histórias para contar, vibrante e feliz. As visitas se tornaram mais leves, cheias de risadas e genuína troca, pois não havia mais a pressão de preencher o vazio da mãe. Ao investirmos em nós mesmos, em nossa felicidade e bem-estar, damos um exemplo poderoso aos nossos filhos de como envelhecer com graça e vitalidade. E mostramos a eles que somos pessoas inteiras, capazes de encontrar alegria e propósito em todas as fases da vida, aliviando um peso invisível de seus ombros. Em seguida, a sexta fronteira, que pode ser um ponto sensível em muitas famílias, mas que é crucial para a independência de todos: gerenciar expectativas financeiras. O dinheiro, ou a falta dele, é uma das maiores causas de atrito em qualquer relacionamento, e a relação entre pais e filhos adultos não é exceção. À medida que envelhecemos, nossa situação financeira pode mudar, mas é fundamental não esperar automaticamente que nossos filhos adultos assumam a responsabilidade total ou principal pela nossa subsistência financeira, a menos que haja uma necessidade real e acordada, claro. Idealmente, devemos planejar nossa própria aposentadoria e finanças para mantermos nossa independência o máximo possível. Se você tem condições, continue a gerir seu dinheiro, investir e cuidar do seu futuro financeiro. Isso não apenas lhe dá autonomia,
mas também alivia um enorme peso dos ombros dos seus filhos, que já têm suas próprias famílias e despesas para sustentar. O que acontece muitas vezes é que, sem planejamento, alguns pais acabam dependendo dos filhos para todas as despesas extras, ou até mesmo para as básicas, gerando uma situação de dependência que pode levar a um ressentimento silencioso. Os filhos, por amor e dever, podem até ajudar, mas internamente sentem o fardo. Isso pode afetar a liberdade financeira deles, a capacidade de investir no próprio futuro ou no dos netos. Por outro lado, se houver uma necessidade real e inevitável de apoio financeiro, a clareza e a comunicação aberta são essenciais. É muito diferente pedir ajuda de forma transparente, explicando a situação e estabelecendo limites claros. Eu preciso de X por mês para Y por um tempo. Vocês poderiam me ajudar com isso? Do que criar uma dependência passiva ou uma expectativa implícita que nunca é discutida. Essa conversa pode ser difícil, mas é necessária para evitar mal-entendidos e ressentimentos futuros. É importante também evitar comparar a ajuda que um filho dá com a que outro filho dá, ou com a que outros pais recebem. Cada família é única, e cada filho tem suas próprias condições e prioridades. E se você está em uma posição de ajudar financeiramente seus filhos, faça-o de coração, sem esperar retribuição ou usar essa ajuda como forma de controle. O dinheiro, quando se mistura com as relações familiares sem clareza e respeito, pode se tornar uma fonte de muita dor. Manter a independência financeira na medida do possível e, quando não for possível, comunicar as necessidades de forma aberta e respeitosa é uma fronteira que protege a dignidade de todos e a integridade dos laços familiares. Finalmente, a sétima e talvez a mais abrangente das fronteiras, pois ela sustenta todas as outras. Comunicar-se de forma clara e respeitosa. Muitas das tensões familiares surgem não por falta de amor, mas por falta de uma comunicação eficaz. Tendemos a supor o que os outros estão pensando ou sentindo, ou guardamos ressentimentos sem expressá-los, esperando que o outro adivinhe. E isso é uma receita para o desastre. Nossos filhos não têm bola de cristal, e nós também não. Portanto, é fundamental aprender a expressar nossas necessidades, nossos sentimentos e nossos limites de forma direta, gentil e respeitosa. Isso significa usar eu nas frases, em vez de você. Por exemplo, em vez de "você nunca me liga", que soa acusatório, tente "eu sinto falta de ouvir sua voz e ficaria muito feliz se pudéssemos conversar mais vezes". A diferença é enorme, não é? A primeira frase gera defesa, a segunda convida à empatia. Significa também ouvir de verdade. Muitas vezes, quando nossos filhos tentam expressar algo que os incomoda, nós os interrompemos, nos defendemos ou minimizamos o que estão sentindo. Mas o ato de ouvir ativamente, sem julgamento, é um dos maiores presentes que podemos dar a alguém. Mostra que valorizamos a opinião deles, que respeitamos os sentimentos deles, mesmo que não concordemos totalmente. Lembro-me do caso de Dona Carmen, que sempre dizia que a nora não cuidava bem dos netos. Ela nunca falou diretamente com o filho ou a nora, mas as observações passivo-agressivas e os comentários para outras pessoas começaram a criar um abismo. Quando a nora finalmente confrontou Dona Carmen, a conversa foi dolorosa. Mas depois, Dona Carmen, com o coração aberto, percebeu que a nora se sentia atacada e incompreendida. Elas tiveram uma conversa franca, onde Dona Carmen expressou suas preocupações e a nora explicou seus métodos. A partir daí, a relação melhorou muito, porque as duas aprenderam a se comunicar abertamente, com respeito, mesmo nas diferenças. A comunicação clara também envolve estabelecer os nossos próprios limites. Se você está se sentindo sobrecarregado, se não pode fazer algo que lhe pediram,
ou se precisa de um tempo para si, é seu direito e sua responsabilidade comunicar isso de forma respeitosa, sem culpa. Eu adoro te ajudar, mas nesta semana estou com muitas coisas para fazer. Não vou conseguir. Essa honestidade é muito mais valorizada do que aceitar algo com ressentimento e depois reclamar. Essa fronteira da comunicação é a cola que mantém todas as outras no lugar. É através dela que construímos a ponte do entendimento, da empatia e do respeito mútuo, garantindo que o amor em família não se desgaste, mas se fortaleça e se renove a cada dia. Chegamos ao fim de nossa conversa sobre essas 7 fronteiras essenciais e espero, do fundo do meu coração, que essas reflexões tragam mais clareza e paz para a sua vida e para seus preciosos laços familiares. Recapitulando, falamos sobre a importância de respeitar a individualidade e o espaço dos nossos filhos adultos, de evitar aqueles conselhos não solicitados que, muitas vezes, mais afastam do que ajudam, e de jamais usar a culpa ou a chantagem emocional como forma de aproximação. Em seguida, mergulhamos na delicadeza de respeitar as escolhas de criação dos nossos netos, compreendendo que o papel de pai e mãe é deles. Abordamos a necessidade vital de mantermos nossa própria vida ativa e cheia de interesses, para não colocarmos todo o peso da nossa felicidade sobre os ombros dos nossos filhos. E também falamos sobre gerenciar as expectativas financeiras de forma clara e honesta, protegendo a dignidade de todos. Por fim, a fronteira que amarra todas as outras. Comunicar-se de forma clara e respeitosa, porque um diálogo aberto é a chave para a compreensão e a harmonia. Meus amigos, meus companheiros de jornada nessa linda etapa da vida, lembrem-se de que a velhice não é o fim, mas uma nova fase, cheia de possibilidades, de sabedoria e de paz. Não precisamos nos tornar fontes de atrito ou de ressentimento para nossos filhos. Pelo contrário, podemos ser o porto seguro, a inspiração e a presença amorosa que eles e os nossos netos tanto valorizam. Pequenas mudanças nas nossas atitudes e na forma como nos relacionamos podem fazer uma diferença gigantesca. Não é fácil, eu sei. Requer autoconsciência, um pouco de humildade para reconhecer que podemos mudar, e muita paciência e amor. Mas cada passo que damos em direção a esses limites saudáveis é um investimento na nossa própria felicidade e na longevidade dos nossos laços familiares. Pense no legado que queremos deixar. Um legado de amor livre, de respeito mútuo, de paz. É possível viver essa fase da vida com a serenidade que tanto merecemos, colhendo os frutos de décadas de dedicação, agora em uma nova roupagem, mais leve e mais sábia. Quero muito saber a sua opinião. Qual dessas fronteiras ressoou mais com você? Você já vivenciou alguma situação em que a aplicação desses limites fez toda a diferença? Ou talvez, qual é a maior dificuldade que você encontra ao tentar estabelecer essas fronteiras? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. É na troca que crescemos juntos. Se este vídeo trouxe alguma luz ou conforto para você, por favor, deixe seu like. Seu apoio é muito importante para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam dela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que são feitos com muito carinho para você, para te ajudar a viver a sua melhor versão em cada idade. Lembre-se, a vida é uma dádiva, e cada dia é uma oportunidade de aprender, de crescer e de amar. Viva sua melhor vida em todas as idades. Um grande abraço e até a próxima.